Oi gente, tudo bem? Que bom que você está aqui participando dessa celebração online. Antes da nossa celebração começar, compartilhe o link com sua família, com seus amigos, curta o vídeo e não deixe de se inscrever no canal para ficar por dentro de toda a programação online. Queremos saber como você está curtindo a nossa experiência online, então poste nos stories, tire selfie e marque a gente nas suas redes sociais. Tenha uma excelente celebração, em breve estaremos juntos. Paz do Senhor, bom domingo. Como é que foi essa semana? Como é que está sendo essa entrada de semana? Espero que esteja tudo bem, espero que esteja tudo legal. Vamos fechar nossas olhos e fazer uma oração. Pai, muito obrigado, Pai, porque estamos iniciando mais uma semana separados, porém juntos, Pai. Muito obrigado porque nós conseguimos passar por mais uma semana. Muito obrigado porque nós conseguimos iniciar mais um domingo, Pai. E que esse domingo, Pai, possa ser um divisor de água nas nossas vidas, Senhor. Que o Senhor possa se fazer presente em cada lar desde já, Pai, essa manhã. Que o Seu Espírito possa inundar os nossos corações, que o Seu Espírito possa inundar as nossas casas, Pai. E que a cada dia dessa semana a gente possa experimentar um pouco mais do Seu amor, um pouco mais do Seu cuidado, Pai. Muito obrigado por tudo que tem acontecido, muito obrigado por tudo que vai acontecer durante essa semana. Em nome de Jesus, amém. Procurei o mundo, não pude encher-me. Tesouros e desejos que são passageiros, nada me satisfez. Você surgiu e me fez de novo. Tomou meus anseios, me amou por inteiro, e agora eu sou teu. Declare: não há nada que se compare a ti, não há nada que se compare a ti, não há nada, nada que se compare a ti. Fraquezas e medos eu trago ante a ti, e mesmo sendo fraco e pequeno, amigo me fez. Pois o Deus do alto monte é o mesmo do vale. Por todo lugar Ele irá me cercar com misericórdia e graça. Não há nada que se compare a ti, não há nada que se compare a ti, não há nada, nada que se compare a ti. Não há nada que se compare a ti, não há nada que se compare a ti, não há nada,
compare a ti. Torna o luto em dança, a tristeza e a alegria, a vergonha em honra. Ele tem todo o poder. Torna o luto em dança, a tristeza e a alegria, a vergonha em honra. Ele tem todo o poder. Faz do fim um começo, traz à vida ossos secos, faz no mar um caminho. Ele tem todo o poder. Ele tem todo o poder. Declare: não há nada que se compare a ti, não há nada que se compare a ti, não há nada, nada que se compare a ti. Não há nada que se compare a ti, não há nada que se compare a ti, não há nada, nada que se compare a ti. Faz do fim um começo, traz à vida ossos secos, faz no mar um caminho. Ele tem todo o poder. Faz do fim um começo, traz à vida ossos secos, faz no mar um caminho. Ele tem todo o poder. Ele tem todo o poder. Ele tem todo o poder. Ele exaltado e Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, teu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome.
seu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Declare, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Ele é exaltado. Rei exaltado no céu. Olá, bom dia. Que bom que você veio, que bom receber você e sua família aqui com a gente, essa celebração online. Eu tenho certeza, muito em breve nós estaremos juntos aqui no nosso prédio, no nosso templo. Nós já estamos estudando a nossa volta, nós já estamos estudando como será feito isso, claro, né, de olho nas nossas autoridades, de olho também no bom senso, nas recomendações que nós temos recebido de todas as partes. Eu quero, essa manhã, muito rápido, te lembrar de como você pode continuar sendo fiel ao Senhor, com a sua fidelidade, entregando o seu dízimo, e com a sua generosidade, ofertando na obra dele. Você pode fazer isso através do nosso aplicativo, você pode fazer isso através do nosso site, por depósito ou transferência bancária, e até mesmo aqui pessoalmente, trazendo em mãos, e nós oramos por você. A verdade é que eu e você precisamos continuar sendo fiéis ao Senhor, e generosos também com a sua boa obra. Eu quero te convidar, mas mais do que apenas convidar, te encorajar a compartilhar o link da celebração de logo mais, às 19 horas, nós estaremos de volta com uma mensagem poderosa vinda de Deus. Eu tenho certeza, você tem sido bastante abençoado e os seus amigos e os seus familiares também querem e devem ser abençoados com tudo que Deus tem derramado sobre a vida dos nossos pastores que estão ministrando palavras do céu. Então, essa noite, às 19 horas, eu quero te convidar para que você volte, mas não volte sozinho. Convide um amigo ou um familiar. Hoje, pela manhã, nós estamos iniciando a série Não Temas, e nós vamos estar falando sobre medo. E o tema que eu quero estar ministrando hoje, essa manhã, diz o seguinte: viva apesar do medo. Viva apesar do medo. Feche seus olhos, eu quero fazer uma oração com você. Pai, muito obrigado, porque nós estamos aqui, Pai, recebendo muitas coisas de Ti. Nós estamos aqui, Pai, durante uma pandemia, e ainda assim estamos sendo sustentados pelo Senhor. A Sua provisão em todas as áreas da nossa vida é visível. Pai, obrigado, porque o Senhor tem estado conosco. Agora eu peço, Pai, que essa manhã o Senhor me use como uma ferramenta poderosa nas Tuas mãos, e que não saiamos dessa live ou desse culto online apenas com um novo conhecimento, mas que saiamos daqui, Pai, para transformar as nossas vidas com o poder que há na Tua palavra, que saiamos daqui para praticar. Muito obrigado, em nome do Seu Filho Jesus, nós te oramos, amém e amém. Eu quero começar essa mensagem te fazendo uma pergunta. Alguma vez você já sentiu medo a ponto de ficar paralisado? Sabe aquele cachorro na rua que tinha esse poder? Sabe aquela rua que você trabalhava ou que você tinha que passar para ir para o colégio ou para poder comprar pão? Você sabia que ele tinha um cachorro mau e quando você chegava diante dele você ficava paralisado pelo medo? Eu quero te fazer uma outra pergunta. Você é daquele tipo de pessoa que quando assiste filmes de terror, aliás, eu não sei nem por que você assiste, eu não gosto, eu não tenho coragem. Mas você é daquele tipo de pessoas que quando assiste um filme de terror e vem aquela cena mais tensa do filme, você consegue encarar aquela cena ou você fecha os olhos ou vira o rosto?
Eu lembro que quando eu assistia filmes de terror com a Rebeca, era muito ruim, porque eu me sentia sozinho. Porque quando o filme ficava bom, e você sabe o que eu quero dizer quando ficava bom, naquelas cenas mais aterrorizantes, eu me via sozinho olhando para a TV, enquanto a Rebeca botava uma almofada no rosto, olhava para o lado, fechava os olhos. Queridos, o que eu quero falar com isso é que, na verdade, eu e você, nós não aprendemos a lidar com o medo. Eu e você, na verdade, temos dificuldade para lidar com os medos que chegam na nossa vida. E existem muitos medos que parecem simples, medos comuns que eu e você compartilhamos com muitas outras pessoas. Por exemplo, medo do escuro. Quantos de nós temos medo de escuro? Eu lembro que se falava muito em bicho-papão, ninguém até hoje descobriu o que é isso. Mas muitos de nós, quando éramos criança, tínhamos medo do bicho-papão. Eu e você talvez tivemos ou temos medo de injeção. Nós não gostamos de dor. Medo de morrer, medo do novo, de novidade, medo do futuro, medo de fracassar e agora, medo da pandemia. Se você for observar, é muito claro, fica muito evidente de que o medo consegue acrescentar itens à nossa lista todos os dias. Eu e você, nós nunca experimentamos uma pandemia, talvez não, só se você já é mais vintage, se você já é mais antigo. Mas a minha geração não teve que enfrentar uma pandemia, e esse item não estava na nossa lista. Nós não tínhamos medo de pandemia simplesmente porque nós nunca experimentamos uma. Talvez a minha geração nem vá mais experimentar outra pandemia. Mas a verdade é que tudo isso que nós estamos passando com essa pandemia do Covid-19, talvez, ou é muito possível que eu e você tenhamos ou estejamos experimentando algum nível de medo. E por isso a importância dessa série, por isso a importância dessa palavra hoje. É possível que você esteja tendo que lidar agora nesse momento com pânico, com medo desenfreado, com ansiedade. E nós, em nome de Jesus, vamos viver apesar desses medos. Foi o que eu falei e o texto sugere isso. Em momento nenhum, nós vamos conseguir estar isentos ao medo. O medo, ele vai chegar, mas eu e você vamos aprender a viver apesar dele. Apesar dele. Todos nós gostaríamos de ser pessoas corajosas, fala a verdade. Quantas vezes você aí na sua casa, ou no seu trabalho, ou nos seus pensamentos, você pensou: ah, se eu tivesse coragem, ah, se eu fosse uma pessoa corajosa, ah, como eu queria coragem para enfrentar esse momento. Acontece que eu e você muitas vezes temos a noção errada do que significa coragem, ou do que significa pessoas corajosas, porque muitas vezes nós acreditamos que as pessoas corajosas são aquelas que não têm medo, ou o medo não chega na vida dela. A grande verdade é, o medo chega, mas elas escolheram viver apesar dele. Elas escolheram não viver as suas vidas em função dele, mas viver as suas vidas com coragem. E esse é o chamado para você essa manhã. O medo, ele vai chegar em alguma hora na sua vida, mas você precisa aprender a viver apesar dele. Ser corajoso, eu já falei isso aqui, não significa ausência de medo, mas significa viver apesar dele. E a história que a Bíblia nos mostra, e eu quero trazer essa manhã para que a gente converse um pouco, é a história dos 12 espias. Nós sabemos um pouco já dessa história, está lá em Números 13 e 14, e o versículo 1 e 2 do capítulo 13 de Números diz assim: E o Senhor disse a Moisés: Envia alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envia um líder de cada tribo dos seus antepassados. A Bíblia nos conta a história de 12 homens que foram enviados a uma missão de reconhecimento de Canaã, ou seja, da terra prometida. E todos eles foram em missão e eles precisavam reconhecer quais eram as condições daquela terra ou daquele lugar. Eles deveriam, por exemplo, saber se aquela terra era próspera, se a terra era boa ou ruim, se tinha bons frutos ou se os frutos não eram tão legais assim, se o povo era forte ou fraco e se as cidades eram fortificadas ou não. E a Bíblia nos mostra que, de fato, foi exatamente isso que aqueles homens fizeram. Eles foram lá e prepararam um relatório do que eles haviam experimentado naquele lugar, ou do que eles haviam visto naquele lugar.
E todos os 12 espias então voltam. E olha só o relatório que eles trouxeram, está lá nos versículos 27 e 28. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enac. Na verdade, aquela missão foi de reconhecimento, e o relatório que aqueles espias trouxeram, ele estava contaminado pelo medo. Ele estava contaminado pelo medo. O texto que acabamos de ler diz o seguinte: olha, de fato a terra é boa. Inclusive nós trouxemos até algumas frutas de lá. Mas o povo que lá vive é poderoso. E as cidades são fortificadas. Se você já leu essa história ou continuar lendo, você vai ver que aqueles homens escolhidos a dedo, eles voltaram comparando-se a gafanhotos diante daquele povo. Eles vieram contaminados pelo medo. Mas a Bíblia também fala sobre 2 homens que não se intimidaram, chamados Josué e Calebe. Josué e Calebe. Dos 12, apenas esses 2 voltaram movidos por fé. Apenas esses 2 voltaram movidos por coragem. Eles foram e eles tiveram um espírito diferente. Se você for ler o relato, o próprio Senhor diz isso sobre eles, porque os 2, os meus servos, eles tiveram um espírito diferenciado. Ou seja, eles não foram contaminados pelo medo. Josué e Calebe, eles instigaram então Israel a se mover por fé, sabendo que Deus prepararia o caminho. Sabendo que Deus prepararia o caminho. E eu quero essa manhã te falar o que é que o medo é capaz de fazer nas nossas vidas. O que o medo pode fazer se você deixar ele entrar na sua vida. A primeira coisa é que o medo nos faz ignorar as promessas de Deus. Veja, existia uma aliança de Deus com Abraão. A terra que eles foram espiar já havia sido prometida pelo próprio Deus a Abraão. Lá em Gênesis 15, versículo 18 diz: naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão: aos seus descendentes eu já dei essa terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates. E olha as características dessa terra, olha as características da terra prometida. Lá em Êxodo 3, versículo 8 diz: por isso eu desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura. E a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus, dos jebuseus. Olha só o relato daqueles homens, em Números 13, no versículo 27. E deram o seguinte relatório a Moisés: estamos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Eu não sei se você se lembra dessa expressão, mas era a terra prometida, onde há leite e mel com fartura. A terra que aqueles espias foram reconhecer, naquela missão de reconhecimento, era de fato a terra que já havia sido prometida para eles. Deus já havia prometido a eles e certamente eles conquistariam com a sua ajuda. Acontece que eles se intimidaram pelas pessoas que lá moravam. Eles se intimidaram pelas cidades fortificadas. E o que aconteceu? Deixaram que o medo entrasse no seu coração. E queridos, é esse o poder que o medo tem nas nossas vidas. O medo faz com que nós ignoremos, esquecemos das promessas de Deus. Foi exatamente o que aqueles homens fizeram. Eles ignoraram o que Deus já havia prometido para a vida deles. A terra já havia sido prometida a eles. Eles só deveriam lutar e conquistar. Só que o coração deles se encheram de medo. E eles então se acovardaram e por isso não conquistaram. O medo também é capaz de nos fazer ignorar as bênçãos de Deus. Os versículos 27 e 28 diz: e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra no qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enac. Veja que aqueles homens, eles chegaram a conhecer a terra e eles trouxeram frutos dela.
Eles disseram o seguinte: a terra de fato é boa, emana leite e mel, com fartura. Nós trouxemos até uns frutos dela. Isso mostra que eles ficaram admirados com o potencial daquela terra. Eles ficaram admirados com as bênçãos de Deus que havia naquele lugar. Só que ainda assim, o medo fez com que eles ignorassem essas bênçãos. Mesmo aqueles frutos bonitos, grandes, mesmo aquela pastagem bonita, aquela vista maravilhosa, nada disso fez com que eles fossem motivados à conquista. Na verdade, eles se acovardaram, porque o medo faz isso comigo e com você. Ele também nos faz ignorar as bênçãos de Deus nas nossas vidas. A terra era boa, com certeza. Todos eles ficaram encantados com tudo que havia visto lá. Mas o medo os paralisou, a ponto de fazerem ignorar as promessas e as bênçãos de Deus. Um outro poder do medo é que ele também nos faz regredir. Deixa eu te falar uma coisa. Se o medo te fizesse parar, já seria muito ruim. Se você ficasse paralisado ou parado pelo medo, já seria algo muito ruim, que você precisaria lidar. Mas ele não só nos paralisa, ele também nos faz regredir. Em Números 14, no versículo 25, diz que, visto que os amalequitas e os cananeus habitam nos vales, amanhã deem meia volta e partam em direção ao deserto pelo caminho que vai para o Mar Vermelho. Em outras palavras, o Senhor estava dizendo o seguinte: vocês escolheram voltar para o deserto e com essa escolha se recusaram a herdar a terra que eu prometi a vocês. Aqueles espias, aqueles homens, aquele povo, ao invés de avançarem, ao invés de conquistarem, o medo os fizeram regredir. Ao invés de conquistarem a terra prometida, morreram no deserto. Queridos, o medo não só te paralisa, ele te faz regredir. Ele não só paralisa você, ele não só paralisa os seus projetos, ele não só paralisa a sua vida espiritual, ele faz com que você volte atrás. Ele faz com que você abandone o avanço e volte para trás. Esse é um poder do medo, e por isso eu e você precisamos nos ver livre dele. E, por último, o medo nos faz esquecer o que Deus já fez por nós. Números 14, versículo 11 diz: e o Senhor disse a Moisés: até quando este povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? A minha pergunta para você essa manhã é essa mesma do Senhor. Até quando você vai deixar o medo paralisar você? Até quando você vai deixar que o medo dite a sua conduta, dite as suas atitudes, dite o seu pensamento, o seu modo de pensar, de agir? Até quando você vai olhar para as situações desastrosas que temos vivido, para as situações sombrias, e vai se esquecer do que o Senhor já fez na sua vida? Sabe o milagre que Deus já operou na sua vida? Ele quer e pode operar novamente. Sabe a bênção que você tanto precisava e o Senhor trouxe para você? Ele pode fazer novamente. Sabe o que o Senhor já fez na sua vida? Ele continuará a fazer. Queridos, não deixe que o medo faça você esquecer o que Deus já fez por você. Eu sei, o seu coração talvez nesse momento esteja tendo que lidar com muito medo. Mas lembre-se das promessas do Senhor. Lembre-se das bênçãos do Senhor. Lembre-se do que o Senhor já fez por você. Agora, eu sei o que o medo pode trazer de ruim para a minha vida, que foi toda essa lista que eu acabei de te passar. Mas então, como é que eu consigo vencer esse medo? Como é que eu consigo, mesmo tendo medo, mesmo o medo chegando na minha casa, na minha vida, viver apesar dele? Só tem uma palavra: fé. Fé. Porque você só vai conseguir vencer o medo com fé. Olha o que diz Números 14, versículos 6 a 9. Josué, filho de Num e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel com fartura, e dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor,
e não tenham medo do povo da terra, porque nós o devoraremos como se fossem pão. A proteção dele se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Uau! Eu aprendo aqui que a fé nos faz enxergar além dos obstáculos. Na verdade, 2 Coríntios 5,7 diz, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Nós vivemos por fé e não pelo que nós vemos. Queridos, talvez você tenha a noção errada de que Josué e Caleb não ficaram com medo. Eu acredito sinceramente que eles não ignoraram o fato de terem trabalho. Eles não ignoraram o fato de terem que enfrentar um povo talvez mais bem preparado para a luta, ou de terem que lidar com cidades fortificadas, ou de terem muito trabalho pela frente. Eles não ignoraram esse fato. O medo provavelmente chegou também no coração daqueles dois homens, assim como chega no meu e no seu. Mas eles sabiam que o Senhor estava com ele. Eles sabiam que, apesar do medo, é possível viver com fé. Que apesar de toda a dificuldade que eles teriam de enfrentar, o Senhor os ajudaria. Lembra que eu falei no início? Você não é corajoso porque não tem medo. Você é corajoso porque você escolheu viver apesar dos medos. Viver apesar do medo que tem te alcançado. E Josué e Caleb foram exatamente esses homens corajosos que nós estamos falando aqui. Sem dúvida alguma, eles também tiveram o seu momento de medo. Eles também olharam para os descendentes de Anak e tiveram medo. Eles também olharam para aquela terra e devem ter conversado entre eles, olha, nós vamos ter muito trabalho aqui, mas o Senhor está conosco. Eu escolho viver por fé e não por medo. Essa foi então a declaração daqueles homens. Queridos, Isaías 41, versículo 10, a parte A diz, por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu sou o seu Deus. Se você for pesquisar, observar, estudar, você vai ver que existe muitas vezes a expressão não temas na Bíblia. Sabe por que existe muitas vezes a expressão não temas na Bíblia? Porque o Senhor sabia que nós iríamos temer. A grande verdade é que o tempo todo a palavra do Senhor está te encorajando a viver por fé, a viver apesar desses medos que vão chegar ou que já chegaram na sua vida. 1 Coríntios 16:13, estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. É muito impressionante porque nós olhamos para a Bíblia e é com muita frequência que nós conseguimos enxergar a fé sendo o opositor do medo e o medo o opositor da fé. Com muita frequência você vai ver que o antídoto para o medo que a Bíblia nos traz, que a palavra do Senhor nos revela, é de fato a fé. Você se lembra de Jesus no barco com aqueles discípulos, naquela tempestade horrível, aqueles discípulos medrosos, com muito medo, o medo se instalou na vida deles, e você se lembra das palavras de Jesus para eles? Olha o que Jesus disse, Marcos 4, versículo 40, porque vocês estão com tanto medo, ainda não têm fé? O Senhor aqui nos apresenta um padrão, ele diz o seguinte, a falta de fé nos traz o medo, ou o medo significa falta de fé. Queridos, Pedro um dia negou a Jesus, você também conhece a história dele. Num momento de medo, ele estava com muito medo, o Senhor sendo preparado para a crucificação, sendo acusado, cuspido, tudo isso que você já sabe. E então chegaram para ele e perguntaram, olha, você não estava com esse homem? E ele disse não, porque o medo estava no coração dele. Mas esse mesmo homem, cheio de fé, ele foi capaz de um dia declarar, olha, nós não podemos deixar de falar do que nós temos visto e do que nós ouvimos. Nós não podemos deixar de falar. Pedro, que até então foi movido por medo, agora estava movido por fé e fez essa declaração linda. Eu tenho acreditado que o medo de fato é uma declaração de incredulidade. O medo nada mais é do que a melhor forma que eu e você achamos para poder dizer que nós não temos fé. Na verdade, aonde a fé termina, o medo começa. Se você me pergunta essa manhã, como você consegue vencer os medos que têm chegado na sua vida, eu falo para você, por fé. É o melhor antídoto, é o melhor remédio para o medo. O medo ele vai chegar na sua vida em algum momento, mas ele não pode assumir o lugar da fé. Aliás, eu e você fomos chamados para vivermos por fé
e não por medo. Você precisa ser movido por fé e não por medo. Josué e Caleb, eles precisaram enfrentar o medo deles. Na verdade, a arma que eles usaram foi a fé. Dos 12 espias, apenas Josué e Caleb entraram na terra prometida. Os outros 10 e todo o povo que deixaram se levar pelo discurso de medo, eles morreram no deserto. Sabe, eu tenho um histórico de ansiedade. No 30 Semanas, se você participou, você se lembra que uma das áreas que eu estou em recuperação, e uma das áreas que eu preciso vencer e que estou vencendo, graças a Deus, é a área da ansiedade, que também está muito atrelada ao medo. E existem alguns versículos ou algumas armas que eu adotei para a minha vida, para quando o medo chegar, para quando a ansiedade chegar, para que eu consiga vencê-los. E eu quero deixar também, quero compartilhar com você no final dessa mensagem, e quando o medo chegar na sua vida, ou quando a ansiedade alcançar o seu coração, a sua mente, a primeira coisa que você precisa fazer, o número 1 é, você precisa se encher da verdade de Deus. Você precisa ser cheio da verdade de Deus. Você precisa perguntar a você mesmo se o que está acontecendo é de fato real, realmente está acontecendo, ou se só é fruto da sua imaginação. Eu não sei se você se lembra, meu pai uma vez ministrando, ele contou uma história que quando ele era jovem, ele voltando da night dele na época, né, do baile dele na época, ele estava com uma calça nova e ele estava com muito medo porque ele estava sozinho na rua, já era de madrugada, e ele ouviu então alguém vindo atrás dele. E ele saiu andando um pouco mais rápido a chegar a ponto de correr, e conforme ele corria, aquele barulho se intensificava, e ele pensava, meu Deus, esse cara vai me alcançar, é um ladrão, é alguma coisa, ele vai me pegar. E ele fala que ele chegou em casa desesperado, gritando para os tios, para os primos, falou assim, olha, tem alguém na rua atrás de mim, eu fui perseguir, e eles foram e não acharam ninguém. No outro dia ele percebeu que na verdade era a calça batendo uma bainha na outra, e conforme ele intensificava os passos, o barulho também se intensificava. O que eu quero falar com isso? Talvez os seus medos sejam irracionais, talvez os seus medos eles não existem, e nem vão existir. Então a primeira coisa que você precisa é se encher da verdade de Deus. Faça uma pergunta a você mesmo. Pense o seguinte, converse com você a respeito do que você tem passado. Pergunte-se, é verdade o que eu estou passando? Se retrata de uma realidade ou de fruto da minha imaginação? A segunda dica que eu quero deixar para você, quando o medo chegar na sua vida, você precisa clamar pela presença de Deus. Salmo 46, o versículo 1 diz, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Auxílio sempre presente na adversidade. Quando o medo e a ansiedade chegar, clame pela presença do Senhor. Clame pela presença do Senhor. O terceiro ponto, a terceira dica é, creia na soberania de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Nada fugiu do seu domínio. O Senhor ele não foi pego de surpresa. Então, se Ele está no domínio, se Ele tem um controle de todas as coisas, Ele também pode lidar com os nossos medos. Entregue os seus medos ao Senhor, converse com Ele e creia na soberania dEle. Nada foge do seu controle, nada foge do controle de Deus. Quarto, ore. Ore. Se o medo chegar na sua casa, se o medo chegar no seu coração, ajoelhe, dobre os seus joelhos e clame ao Senhor, ore por Ele. Olha o que diz Salmo 40, versículo 1, depositei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu grito de socorro. Esse versículo é especial para mim, porque eu consigo imaginar Deus como um paizão. A imagem que eu mais gosto de Deus é Ele como um pai, sendo bom e sendo justo quando precisa ser. E eu consigo imaginar o salmista, ele orando, e o texto diz que o Senhor se inclinou para ouvi-lo. Você consegue imaginar o seu filho pequenininho ainda, e ele fala, e você precisa abaixar para poder ouvir? É isso que o Senhor está fazendo essa manhã comigo e com você. Ele está se inclinando para poder ouvir o que você tem falado. Então ore. Quando o medo chegar na sua vida, dobre os seus joelhos e clame pelo Senhor. Ore a Ele. O quinto ponto, ou a quinta dica é, confie em Deus. Salmo 56, 3 e 4 diz, mas eu, quando estiver com medo, confiarei em Ti. Queridos, se existe uma coisa que você precisa fazer durante períodos sombrios na sua vida,
durante aquele período que o medo vem com toda a força, é confiar em Deus. O salmista diz: depositei toda a minha esperança no Senhor. E ele depois diz: quando eu estiver com medo, eu confiarei em Ti. Você está com medo? Confie no Senhor. O medo chegou na sua vida, confie no Senhor. E sexto, e última dica, e último ponto, é que você precisa confiar no plano de Deus. Romanos 8:28 diz que: e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam, e os que são chamados de acordo com o seu propósito. O Leonardo, uma vez, num bate-papo nosso aqui, ele chamou atenção para isso. Todas as coisas. Não são apenas algumas coisas. Não é uma coisa ali, outra coisa aqui. A Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, que amam a Deus. Queridos, você precisa confiar nos planos do Senhor. Ele não falha, Ele não erra. Talvez hoje o seu coração esteja com muito medo. Talvez hoje a ansiedade esteja extremamente aflorada em você. Mas a minha oração é que você siga todos esses passos, essas dicas, que você ore, que você clame pela presença do Senhor, que você veja e seja cheio pela sua verdade, que você viva uma verdade e não fruto apenas de imaginação, que você confie na soberania de Deus e que você também confie nos planos do Senhor. Amém? Eu quero fazer uma oração por você. Feche seus olhos. Pai, essa manhã estamos falando sobre medo. Essa é a primeira mensagem dessa série. Seremos ainda muito abençoados, Pai, com o que o Senhor tem para nos falar. Mas eu gostaria muito, a minha oração essa manhã é que o Senhor nos ajudasse. Eu tenho certeza que essa é a Tua vontade. É que o Senhor entrasse, Pai, em cada coração agora trazendo paz, aquela paz que excede todo entendimento. Pai, que o medo não tenha vez nas nossas vidas. Nós sabemos que eles até irão chegar, mas eles não tomarão, não roubarão a nossa fé em Ti. Pai, nos auxilie, vem com a sua mão poderosa, Pai, nos mostrando o quanto o Senhor é bom, nos fazendo lembrar das suas promessas, nos fazendo lembrar das suas bênçãos nas nossas vidas, nos fazendo lembrar do que o Senhor já fez nas nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, essa manhã, nós declaramos que nós não viveremos por medo, mas viveremos por fé. E como aqueles dois espias, como aqueles dois homens, servos teus, de espírito diferente, que é o que diz a tua palavra, nós não queremos ser movidos por desesperança ou por medo. Nós queremos ser movidos por fé, por fé. Ajude-nos, Pai, na nossa caminhada. Afaste o medo do nosso coração. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Essa noite nós te esperamos para a celebração das 19 horas. E que você tenha essa palavra não apenas como um novo conhecimento, mas que você saia daqui escolhendo viver por fé e não mais por medo. Deus te abençoe. Até mais. Eu ouvi mil histórias de como alguns vêm a ti, mas eu ouvi tua doce voz na escuridão me dizendo que se agrada de mim e que eu nunca estou só. Tu és um bom, bom Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Eu sei que muitos procuram respostas em todo lugar, mas eu sei que nós procuramos respostas, só tu podes dar. Tu sabes tudo que eu preciso antes de eu falar. Tu és um bom, bom Pai, quem tu és, é quem tu és, é quem tu
que eu não posso expressar, paz tão inexplicável que eu não posso falar, e me chamas pra ir mais fundo, me chamas pra ir além, e me chamas pra ir mais fundo em amor. Amor, és um bom, bom Pai. É quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. És um bom, bom Pai. É quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. És um bom, bom Pai. É quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, É quem eu sou. és um bom, bom Pai. É quem tu és, É quem tu Declare. és. é quem tu És, sou amado por ti. É quem eu sou. É quem eu sou. É quem eu sou.